Boa noite a todos. Você ligou aqui? Ligou. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. E vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Tiago, do livro A Gênese. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. E vamos pedir vibrações de cura, de saúde. Um irmão nosso que se chama Felipe e que está com um problema seríssimo de saúde. Então vamos todos vibrar muita saúde para o Felipe e que a cirurgia corra bem e dê tudo certo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. E obrigado, Pai, por podermos estar reunidos todos novamente nesta casa de oração. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa que nos acompanha. Nós vamos dar seguimento ao estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3, que trata sobre o bem e o mal. Este capítulo, nós estamos no intertítulo O Instinto e a Inteligência. Nós paramos no item... Íamos começar o item 16, né? E aí, só relembrando um pouquinho a questão daquilo que nós viemos estudando sobre o instinto e inteligência, nós falamos de alguns conceitos que se trata do instinto, do que seria o instinto, do que seria a inteligência. E aí nós vimos, dentro daquilo que a doutrina espírita diz, né, enquanto nós somos seres iniciais, vamos dizer assim, né, quando nós não temos consciência daquilo que nós fazemos, nós somos movidos estritamente pelo instinto. Somos totalmente instintivos, né? E aí fala que enquanto nós somos instintivos, né, quando nós não temos essa consciência, nós temos aqueles que estão por trás de nós nos auxiliando, que são os nossos anjos da guarda, os nossos guias, os nossos mentores, né? Então nós vimos até esse ponto. E aí a gente também entendeu, né, compreendeu que vamos chegar também ao ponto de sermos espíritos mentores de auxílio desses irmãos em outros momentos, né? Porque nós sabemos que tem outros mundos aí e a criação de Deus não para, ela não cessa. Então nós também teremos essa capacidade, essa condição de sermos protetores, vamos dizer assim, daqueles que, assim como nós não tem, como nós éramos, não tinha tanta oportunidade ou não tem tanto conhecimento. E nós vimos que apesar de tudo isso, né, de toda essa evolução que nós tivemos, nós passamos, nós estamos longe, muito longe ainda de ser totalmente livres do instinto, né? Porque nós agimos muito por impulso, né? Algumas das nossas reações são instintivas, e nós também falamos isso na quarta-feira passada, que um dos vestígios disso é a nossa primeira infância. Enquanto nós somos bebês, nós somos movidos apenas pelo instinto, o instinto do choro, para querer demonstrar alguma situação, alguma necessidade, e aí conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai vivenciando com outras pessoas, conforme nós vamos reproduzindo, né, aquilo que nós vamos vendo,
nós vamos adquirindo inteligência e aí nós vamos deixando o instinto um pouco de lado, né? Mas nós somos muito instintivos ainda. Então, no item 16 diz o seguinte. Vou ler só um pedacinho do 15 para a gente entender o começo do 16, que diz o seguinte: segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto maternal, o mais nobre de todos que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, acha-se realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não seria preciso entregá-lo às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo órgão da mãe, Deus vela ele mesmo sobre as suas criaturas nascentes. Eu tinha esquecido desse trecho, olha como que veio essa indicação para eu voltar nesse pedacinho, né? E fala dessa questão do instinto materno, né? Nós vemos o instinto materno em todos os seres, principalmente os mamíferos, né? Então nós vemos isso. E a gente vê que é engraçado que às vezes uma mãe de uma criatura que não é racional abandona, a outra vai lá e adota, né? Então a gente vê cachorrinho que adota gatinho, porquinho que adota pintinho, e a gente vê de tudo isso. E sempre são as mães. E aí fala aqui, né, que esse instinto materno é uma forma de Deus velar sobre a sua criação, que somos nós, né? E aí, agora dando seguimento no 16, diz o seguinte: essa teoria não destrói em nada o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato adquirido e provado pela experiência, mas deve-se notar que a ação destes é essencialmente individual, que ela se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que nenhuma parte tem a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz ele mesmo os cegos, mas confia às inteligências livres o cuidado de conduzirem os clarividentes, para deixar cada um a responsabilidade dos seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que aceitam voluntariamente e que é para eles um meio de adiantamento, segundo a maneira pela qual o cumprem. E aí é bom a gente ter esse entendimento que, né, a gente acredita que para ser espírito protetor a gente precisa estar lá no ápice da evolução. E não é assim, né? Nós temos espíritos protetores de tudo quanto é tipo, né? Porque se eu desencarno aqui e eu tenho afinidade com a Vera, numa próxima eu quero ser o espírito protetor dela. E olha que eu não estou tão distante. Porém eu estou com uma visão totalmente diferente porque eu estou na espiritualidade, né? Então eu posso, por isso que ele fala, existem vários tipos de espíritos que são protegidos e os protetores, existem vários tipos, né? Porém, diz também que Deus não desampara nenhum deles. Deus sabe de cada necessidade, de cada ponto, e ele coloca que ele conduz os cegos, mas confia em inteligência dos clarividentes, daqueles que conseguem ver. Então, aqueles que não enxergam, ele está em cima. Porém, ele confia naquele que consegue enxergar. Porém, da possibilidade desses de tomarem as suas próprias decisões. Por quê? Porque a partir dessas decisões que nós vamos aprender. Porque senão não teria necessidade de Deus nos dar o livre-arbítrio, né? Para que você vai escolher? Para você errar? É mais fácil, então, te dar o caminho e você só segue. E pronto, e acabou. E se sai um pouquinho da linha, eu te jogo para dentro de novo. Não. Então, nós discutimos muito essa questão do livre-arbítrio, né? Que ele é um sistema, nem é um sistema, mas me foge a palavra agora, mas ele é uma parte muito importante da nossa evolução. Porque ele nos responsabiliza das nossas próprias ações e nos dá os méritos também delas. Porque as consequências daquilo que eu sofro vai depender daquilo que eu faço. Se elas são boas ou se elas são ruins. Então, o que eu vou sofrer de bom não vai depender do que a dona Fátima fez para mim. Não, vai depender do que eu fiz. Porque eu fiz isso porque o outro fez tal coisa comigo. Nós temos essa mania de responsabilizar o outro, né? Pelas nossas atitudes. Só que a forma como eu reajo com a ação do outro diz muito mais sobre mim do que o outro. Não tem esse ditado? Então, e é bem isso. Você tem a oportunidade. Não tem aquele outro, nem é ditado, né? Mas fala assim que você tem que dar outra face. Né? Que é difícil. Olha que tem hora que parece que é impossível no momento que nós estamos da outra face. Né? Mas o que quer dizer? Quer dizer exatamente isso. Porque o outro é responsável por aquilo que ele faz.
Mas a sua forma de reagir com aquilo que você sofreu diz muito sobre você também. E aí eu falo isso para os meus alunos, eu ensino assim para os meus alunos, quando eles vêm reclamar porque brigaram. Ah, por que vocês brigou? Ah, porque tal pessoa fez isso para mim. Falei, então, se tivesse parado aí, você estava certo. O seu problema foi reagir da forma errada. Falou, você tem que ser esperto, meu, você não é inteligente. Se o outro fez uma coisa com você e você não gostou, vem aqui. Que ele é responsável por aquilo que ele fez. Você não fez nada, você está livre da punição. Agora, você reagiu, você tornou errado igual ele. E é assim que a gente é. Ah, o outro me olhou torto, fui lá e dei um coque na cabeça do outro. Isso é reatividade, né? Então nós somos muito assim. Isso faz parte do nosso processo. Isso ainda faz parte dessa dificuldade que a gente tem de clarividência, quer dizer, de enxergar além. Lembra que eu falei que Deus está sempre muito próximo dos cegos? Gente, a gente está começando a ver borrão. Sabe quando a gente começa, a criança ela não define totalmente quando ela nasce. Ela não vê assim igual a gente enxerga. Com o passar do tempo, né, dos dias, das semanas, dos meses, ela vai definindo melhor. Né? A gente está nessa primeira infância. Eu canso de falar que a gente está na primeira infância. A gente está engatinhando, a gente não enxerga direito. Então nós somos ainda os cegos que precisam enxergar. Por isso que a gente reclama, por isso que a gente dá topada para tudo quanto é lugar. Bate com a cabeça, chuta a quina dos negócios. É assim. E é isso no contexto todo, no contexto geral, de estrutura espiritual nossa. Porque isso aqui é um reflexo do que nós somos verdadeiramente. Isso aqui é apenas uma máquina. Porque tira o que eu sou, essa máquina deixa de funcionar. Então não é isso aqui que diz o que eu sou, que determina o que eu vou ser. Não, é o que está por dentro. É a minha essência. E a minha essência ainda é que não tem essas condições totais. E por isso que a gente tem a necessidade desses nossos irmãos. Né? Bom, 17. Todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas, e nenhuma tem um caráter suficiente de autenticidade para ser dada como solução definitiva. A questão um dia será certamente resolvida quando se tiver reunido os elementos de observação que faltam. Agora, até lá, é preciso limitar-se a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproximará da verdade será necessariamente aquela que a melhor corresponda aos atributos de Deus, quer dizer, a soberana bondade e a soberana justiça, capítulo 2, número 19. Sendo o instinto o guia e as paixões os impulsos das almas, no primeiro período do seu desenvolvimento, se confundem em seus efeitos. Há, entretanto, entre esses dois princípios, diferenças que é essencial considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Em um tempo dado, pode se tornar inútil, porém jamais nocivo. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões nas primeiras idades da alma têm de comum com o instinto o fato de que os seres delas são solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e se prendem mais que o instinto ao organismo. O que as distingue, sobretudo, do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Vê-se, ao contrário, que variam de intensidade e de natureza segundo os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo faz um ser racional. Nesse momento, elas não se tornam inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, no qual retardam a desmaterialização e enfraquece-se com o desenvolvimento da razão. E aí interessante que agora entra, ele fala das questões hipotéticas, né, de que nós vemos discutindo todas as possibilidades do que se diz em relação ao instinto e à materialidade. E aí uma coisa interessante que ele fala, e que a gente vem sempre falando, que a gente tem que colocar a razão para funcionar. Então o que a razão me diz? Com aquilo que eu tenho de base, de religião, de Deus, e de tudo que a gente vem aprendendo na nossa vida, o que minha razão me diz? E aí é o legal do Espiritismo, porque o Espiritismo faz a gente pensar com a razão. Não é só com o místico, não é com as hipóteses, não é com... Não, o que é racional? Se aqui está falando assim,
por que que eu vou pensar diferente? Por que que eu vou fugir totalmente dessa linha de raciocínio? Né? Então ele diz sobre essa questão, né, de pensar aqui como de questionar os atributos, né, de que melhor corresponde aos atributos de Deus, quer dizer, a soberana bondade, a soberana justiça. Então pensar, nós não compreendemos de fato, nós falamos quando falamos de Deus, não compreendemos de fato o que é Deus, mas nós sabemos os atributos de Deus. E aqui cita dois, a bondade e a justiça. Se está fugindo isso, opa, está errado. É só usar a razão. Se vou fazer alguma coisa que foge àquilo que eu tenho de entendimento de ser um atributo de Deus e que é isso que eu preciso seguir, pronto, é só cair fora. Né? E aí, continuando, ele fala de uma diferença, né, de períodos no nosso desenvolvimento, e ele fala da questão do instinto guia e das paixões, né? A gente usa muito o termo das paixões quando a gente fala das paixões mundanas, aquelas que nos aprisionam aqui, aquelas que nos prendem aqui. E é interessante que aqui ele dá um outro modelo, né? Que o instinto ele é interessante, ele é importante e ele não é nocivo, né? Porque ele faz com que a gente consiga crescer, né? Porém, ele fala que a paixão também é assim, até um determinado momento. Porque se a gente não controla esse ímpeto, né, a gente deixa ela dominar, e quando ela se torna algo dominante, ela se torna nociva. E aí as paixões são as coisas mundanas, porque a gente precisa disso. A gente precisa desse processo mundano no início da nossa fase de desenvolvimento. Nós precisamos de algo concreto para nos apegar. Quem é professor sabe que antes de você ensinar o abstrato, você tem que ensinar o concreto. Então, antes de você falar para a criança fazer conta de cabeça, você tem que pegar o palitinho e falar só, isso aqui é 1, tá? Isso aqui é 2. Aí você junta esse mais esse e vai dar essa quantidade. Do nada, voltou. É para o Guilherme desligar ele, né? É só o dia que o Guilherme vem. É o irmãozinho, olha lá, Guilherme já achou só, nem precisa de cadeira, né? Então, é essa questão do concreto, né? Para depois ir para o abstrato. A gente precisa disso. O nosso instinto e as nossas paixões, no primeiro momento, ela é isso, é esse papel do concreto. A gente precisa disso. Só que, se a gente vai deixando essas paixões tomarem posse do nosso ser, a gente vai ficando preso aqui. E para conseguir desmaterializar, quer dizer, se desprender da matéria, é complicado. Né? E as paixões que a gente coloca são as paixões do mundo. Né? São os luxos, são os confortos, são as mordomias, são o querer mais, cada vez mais, de querer estar melhor que o outro. Né? Então essas questões, elas nos aprisionam. E aí é sobre exatamente isso que ele vem nos dizer. Né? Então diz que elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e se prendem mais do que o instinto ao organismo. O que as distingue, sobretudo, do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Vê-se, ao contrário, que variam de intensidade de natureza segundo os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes, até a eclosão do senso moral. Gente, elas são úteis como estimulante. O que faz com que a gente queira avançar sempre nesse mundo? São essas paixões. De querer, opa, eu quero ter um conforto, então eu vou. Eu quero ter um conhecimento, então eu vou. Eu quero da conquista isso, né? Porém, até onde eles colocam? Até quando chega no senso moral, porque tudo tem limite. E quando extrapola o limite, eu quero, aí eu não vejo o outro que está na minha frente. Até onde eu quero? Até onde eu vou por conta daquilo que eu quero? Entende essa questão? É uma coisa muito sutil, né? É muito sutil essas mudanças. Então, assim, eu quero um emprego melhor. Ok, todo mundo deveria querer. Isso é um estímulo. Eu quero ter uma vida mais confortável, porque agora, eu penso assim, isso é coisa da minha cabeça mesmo. Eu tenho que ralar de trabalhar agora, porque quando eu chegar a uma certa idade eu não vou aguentar mais. Eu quero ter uma vida mais confortável. Porque eu não quero viver a minha vida inteira ralando de trabalhar. Igual eu vivencio muitas pessoas fazendo isso. Corro risco de quando eu chegar lá não ter saúde para aproveitar. Corro, eu sei disso. Tá? Mas é um impulso. Agora, a que custo que eu quero uma vida melhor? Bom, eu sonho com aquele serviço para ganhar aquele tanto.
Vou passar por cima de todo mundo que está na minha frente. Então, até onde a questão moral entra, e eu respeito isso, né? Então, tem essas questões que são muito importantes e que faz a gente refletir. Então, lá, eu quero alcançar aquele lugar, mas tem pessoa que está na minha frente que também, às vezes, vai alcançar primeiro que eu. Vou pensar lá nos atributos de Deus, que é bom e justo. Como que eu devo agir? Será que é justo eu ter a oportunidade que eu quero e a outra pessoa não? É assim. Então eu posso pensar. Por que eu tenho o direito de querer e de ter essa oportunidade e a outra pessoa não tem? Aí eu vou passar por cima dela? Não. Então, que eu faça o meu melhor, porque aquilo que tiver que ser, vai ser, porque eu estou fazendo a minha parte. A outra pessoa também está fazendo, que seja uma coisa justa. Né? Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Elas são úteis como estimulantes até a eclosão do senso moral de um ser passivo faz um ser racional. Nesse momento, elas não só se tornam inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, no qual retardam a desmaterialização, enfraquecem com o desenvolvimento da razão. O homem que não agisse constantemente, senão pelo instinto, poderia ser muito bom, mas deixaria dormir a sua inteligência. Seria igual à criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse se servir dos seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mal. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não se domam senão pelo esforço da vontade. E é interessante, né? Nós falamos de todas as possibilidades do instinto, né? Do instinto reativo, né? Mas aqui em questão do instinto, quando se fala do instinto do organismo mesmo de se manter, de sobreviver e tudo mais, fala que se o homem fosse guiado apenas por esses instintos, seria como uma criança. Então, olha que vida boa, né? Tudo mil maravilha. Briga, daqui a pouco tá abraçado, tá bem, dividindo as coisas, pega uma coisa da boca do outro e tá. Seria assim, né? Aí ele coloca como se fosse a criança que não deixasse as andadeiras, né? Porém, nós evoluímos. Nós não fomos criados para ficar estagnados. Nós fomos criados para alcançar o ápice, que é a felicidade plena. E nós precisamos passar por todo o processo para alcançar essa felicidade. E esse processo, ele é árduo, porque ele tem que fazer sentido para eu conseguir compreender o que de fato é ser feliz. Porque para nós hoje, se eu perguntar o que é ser feliz aqui, ah, é ter meu emprego do sonho. Ah, é ter minha família. Ah, não sei o quê. E se eu tirar isso de você, você consegue ser feliz? Deveria. É difícil? Ou se é? Para aquele que quer sempre quis ter a família, ter filho, o pai que quer ter filho, ou a mãe que quer ter filha, tira o filho para ver. Acabou a felicidade. Não é assim? Ou você luta tanto para você conseguir chegar naquele lugar, e vem alguém te dar uma rasteira, você cai, perde tudo. Você deixou de ser feliz. Por quê? Porque essa não é a verdadeira felicidade. Essa felicidade ainda está muito atrelada à matéria. Ah, mas como assim? É um filho e tal. Gente, porque a gente sofre a perda porque a gente perde a estrutura material. Por mais que a gente entenda que o que está além é o que vale, que é o espírito, a gente sofre pela perda do corpo. Porque é o que eu sinto, o que eu toco, o que eu cheiro. É isso que motiva os meus sistemas aqui neurológicos. É isso, né? A pessoa mais evoluída, ela perde o ente querido, ou a pessoa que já está mais preparada, ela perde o ente querido, ela sofre aquele momento, mas opa, a minha felicidade não acabou. Por quê? Porque ela sabe que aquela separação do corpo, ela existiu só aqui, e o espírito não se separa. O Éder fala uma coisa assim, é engraçado que tem hora que esquece que a mãe faleceu, né? Porque se sente mais próximo. Porque era o que a gente deveria sentir isso, né? Porque as pessoas elas não se vão verdadeiramente. É que a gente é acostumado a usar os sentidos. E aí quando eu não tenho sentido ali para me dizer de fato, para não construir aqui nessa minha massa encefálica essas noções que eu não tenho compreensão do que é felicidade. Aí eu adoeço.
Mas nós vamos alcançar a felicidade plena, a felicidade verdadeira, que a matéria pouco vai se importar. Porque até a gente chegar nesse estágio não vai existir matéria para nós. Porque a tendência é a desmaterialização. Quanto mais evoluído, mais sutil é a nossa essência material, até que ela deixe de existir. Né? Olha que libertador é isso para a nossa existência. Porém, é fácil? Não é. Não é fácil, não vai ser fácil, né? E aí, nessa questão voltando para a questão do instinto, ele fala nesse primeiro princípio. Você vê a criança na primeira infância, gente, tudo tá bom para ela. Se der uma bola ou der uma garrafa, ela se diverte da mesma forma. Ela não tem essa malícia. Quando ela começa a entender, ela começa a querer algo além, ela não se contenta com aquilo que ela não quer. Então seria mais fácil. Né? E aí, de novo, para encerrar essa parte, ele fala das paixões, né? A questão das paixões, ele diz o seguinte: aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mal. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não se domam, senão pelo esforço e pela vontade. Então, o instinto, o raciocínio surgiu, a inteligência surgiu, o instinto vai, ó. A tendência é ficarmos cada vez menos instintivos. Agora, as paixões, não. E eu só domino minhas paixões, e a gente fala muito das más paixões, né? Que é aquilo que nos leva para o caminho errado. E a gente só domina as más paixões com vontade. Não adianta. Se eu não me esforçar, eu não domino as más paixões. Não domino. Ela me domina. Porque se eu tenho uma dificuldade que eu passo sempre, e se eu não fizer um esforço tremendo para mudar aquilo, eu não saio. Eu posso pegar, ó, eu tenho um problema muito sério. E eu fico naquele problema sempre. Aí o Bruno cansa de me ver naquela situação, ele vai tomar uma atitude para tentar me favorecer. Gente, não adianta. E eu falo, não é não querer, mas é a vontade de fato, de mudar. Né? De fazer diferente, de vencer isso. E só a vontade basta? Não. Porque eu preciso de esforço. Eu preciso de luta. Né? Porque a nossa vida aqui é árdua. Ela não veio para ser fácil. Não veio. Se fosse para ser fácil, gente, vocês estavam lá no mundo mais evoluído. Às vezes até lá na borda do sol já. Sentadinho lá. Mas tem alguém na borda do sol? Não. A gente não consegue nem olhar para o sol. Imagine ficar perto da borda do sol. Então, para vocês verem o tanto que a nossa vida é difícil e precisa ser. Porque senão a nossa inteligência, ela ia ser utilizada para aquilo que é ruim. Porque as más paixões dominam. Né? É igual aquela pessoa que é muito... Eu gosto de citar alguns exemplos. Né? Diz que Hitler era um ser muito inteligente. Não, né? Quem estuda a história sabe. Porque um homem que não era daquele povo, mudar a mentalidade de uma nação inteira a favor daquilo que ele acreditava ser correto e fazer as atrocidades que ele fazia, é um homem muito inteligente, não é? E ele tinha uma má paixão fortíssima, que era do poder. E esse poder que ele tinha, ele queria dominar. Então ele tinha a inteligência utilizada de forma ruim por conta das suas más paixões. Que era o orgulho, que era a vaidade, que era o poder. Tanto que, quando ele viu que ele ia perder tudo, ele tirou a própria vida. Entende? Então não basta, lembra das asas? Não adianta movimentar uma asa só. É igual pipa. Quem já soltou pipa, já fez pipa? Se a pipa tiver pensa, ela toca de roda e cai de bico pro chão. Então, se ela tiver pensa de um lado, você põe uma fitinha do outro lado e pode tentar controlar. É assim. Será que eu estou girando muito pro lado de cá? Se eu tiver, gente, põe uma fitinha do lado de cá, ó. Pode te equilibrar do outro lado. Será que eu tô com a moral aqui e a inteligência está ficando para trás? Será que eu tô com a inteligência aqui e a moral está ficando para trás? Será que aquele meu instinto que já precisava estar esvaindo ainda está muito forte em mim? Se está muito forte em você, é porque você não está desenvolvendo sua inteligência como deveria. Porque o instinto ele dá lugar à inteligência. Não é assim que a gente vem vendo? Né? Então são questões que a gente precisa pensar muito. Né? E tudo isso aqui que eu estou falando são possibilidades, são hipóteses. Né?
Porque a gente sabe que nem tudo ainda nos é revelado, porque a gente não tem condições de fato para compreender. Porém, a gente consegue julgar, porque eu sei dos desígnios e eu sei dos atributos de Deus. E meu guia é, opa, qual é a característica de Deus? Qual é o atributo de Deus para servir como meu guia? Eu tive um exemplo aqui em terra. E vira e mexe, eu preciso de outro, né? Porque a gente ainda precisa de modelos. Porém, vem nos dizer, vocês têm a base. Nós temos a base. É bom, é justo, é perfeito, é inteligente, inteligência suprema. Então, é nesses princípios que eu preciso me guiar. E quanto mais eu vou atrás de tudo isso, mais eu vou deixando aquilo que me prende aqui para trás. Aí, quanto mais eu vou deixando aquilo que me prende aqui para trás, mais eu vou alcançando aquilo que a gente tanto espera. Porque todo mundo quer ser feliz aqui, gente. Ixi, eu não achei não. Todo mundo quer ser feliz aqui, gente. Tem gente assim, ó. Ainda faz um bico para baixo. Mas quer ser pouco ou muito? Quer ser feliz, felicidade da terra ou felicidade prometida por Deus? Porque não tem a terra prometida, que é lá desde Israel, que fala levar seu povo para a terra prometida. Nós temos a terra prometida. É que a gente não entende. A gente acha que terra é concreto. Porque é isso que a gente entende ainda. Gente, mas o concreto ele se perde. A terra prometida não está na matéria. Porque ela está dentro da nossa essência. Que a nossa essência é a essência criada por Deus. Então, olha quanto de coisa boa que está para nos esperar ainda. Né? E que a gente ainda não conhece, a gente não sabe como é. Mas que a gente vai usufruir, a gente vai. Que assim seja. A trazer um pouquinho, deu certinho, cabia o capítulo, tá? Cabia o intertítulo. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa, falar discordo, parou. Pode falar, gente. Como a gente sempre fala, é estudo, né? Nós estamos estudando e é interessante. E eu gosto dos estudos porque a gente fala das possibilidades e faz a gente, de fato, pensar ou refletir. Então, o que eu estou falando aqui, gente, não é para tomar de verdade, não. Tá? Porque isso é a interpretação minha, do que eu leio, do que eu vivenciei, do que eu já estudei de outras, até de outras igrejas, de outras religiões. Porém, cada um tem a sua inteligência, não tem? E vocês vão evoluir, assim como eu vou evoluir, de acordo com a minha inteligência, de acordo com a minha fase. Então, vocês precisam usar a razão. Será que aquilo que o Tiago falou tem um quê de razão? Ou, opa, essa parte tem, mas aquela lá não. Vocês sabem dos atributos de Deus, não sabe? Então, julga, de acordo com os atributos de Deus, o seu caminhar, o seu crescimento, aquilo que você quer para você. Não é julgar o Bruno, não, coitado. Que chegou em cima da hora, eu achei que ele não vinha, eu ia ficar bravo com ele. Não é para julgar o Bruno, tá? Mas não é esse tipo de julgamento. Mas é esse julgamento de falar assim, opa, para onde eu estou indo? Será que é de fato aqui que eu quero chegar? É esse custo. Lembra da reforma íntima? De olhar para dentro de si? É isso. Eu tenho tudo para olhar para dentro de mim mesmo. Aí tem hora que eu olho e faço assim, tá feio isso aqui, não quero ver não. Ó. Melhor olhar o do outro, que eu acho que o do outro tá melhorzinho. Então tá bom, assim seja. Ah. Sim. 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 Não, o Éder tá falando assim que a gente tem a Terra Prometida, que a gente está saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e o outro é o mundo feliz. Mas aí a questão é que a gente pensa mundo. O que é um mundo? É uma bola, né, que fica lá no universo, lá na galáxia, flutuando. Mas entende que a questão de mundo é muito relativa. O que é mundo de fato? Porque o mundo não precisa ser material. Porque às vezes a pessoa que me ama, eu sou o mundo dela. Olha aí. E Deus pode ser meu mundo. E a felicidade não pode estar lá.
Então, entende? Que a gente tenta, eu falei isso um tempo atrás, a gente tenta trazer para aquilo que é próximo da gente. E o que é próximo para a gente ainda é matéria, gente. A gente abstrair é difícil, então eu tenho que aprender o concreto. O 1 mais 1 de palitinho, juntar e falar que é 2. Para depois pensar, agora pensa, imagina tal situação, tal coisa. A gente está na fase do palitinho ainda, de juntar 1 com 1. Né? Mas é isso. Não vou falar mais, tá, Ed? Acabei agora de verdade. Alguém quer fazer o encerramento? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não? Bom, antes de encerrar, então, como a gente faz as nossas orações, hoje faleceu uma aluna lá da minha escola, mãe de uma professora lá de uma escola lá de Barretos, né? Eu acho que não é interessante citar nomes, mas assim, por isso que eu citei, né? Às vezes a gente perde uma pessoa muito querida, nossa felicidade parece que acaba, né? Então, nesse momento, sei que várias pessoas estão passando por isso, já passaram, né? Ou por outros problemas que cada um sabe a sua dor, mas eu queria, nesse momento de oração, então levar o pensamento também a essa irmã, né, que perdeu a sua filha, a nossa aluna, os professores da escola, todo mundo, né, porque é um fato que abala todo mundo. Então nós vamos respirar fundo, agradecer ao Pai por mais esta noite, por mais esta oportunidade, e pedir ao Pai misericórdia por nossos irmãos que estão passando por momento de dor, de perda, de dificuldade. Que Deus possa acolher nos vossos sofrimentos, amparar a vossa dor, auxiliá-los para que possam superar mais essa prova, mais essa expiação. Pedimos por todos os nossos irmãos necessitados aqui presentes, encarnados e desencarnados, que Deus misericordioso possa derramar as suas bênçãos sobre cada um de vós, sobre cada um de nós. Pedimos por aqueles irmãos que aparentemente estão distantes de nós, mas estão em situações de conflito, de guerra, né? Uns que perderam neste vosso caminho o seu direito de prosseguir ao vosso crescimento, outros que se encontram perdidos em meio às trevas e à escuridão, que Deus possa, através dos nossos irmãos espirituais, acolhê-los no vosso amor, na vossa misericórdia, para que assim possam se restabelecer e prosseguir no vosso processo evolutivo e alcançar, como tanto nós desejamos, a felicidade que nos espera. E assim encerramos, meus irmãos, o estudo dessa noite, fazendo juntos a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja, que assim seja. Um grande abraço aos nossos irmãos de casa que nos acompanham, a Ronilda, a Valéria, a Varenga, um abraço, Valéria, Sueli Guidete, saudades, Natália Marçom, o Éder, Kênia Silva, Marta Adão, Tom Escadelay, Cíntia Campos, Cris, Luísa Locatelli, Rosalina, um abraço. Um grande abraço a cada um de vocês que sempre estão nos prestigiando, viu? Nesses momentos de estudo, de aprendizado. E aí até, hoje é que dia? Quarta? Até sexta-feira com o livro Céu e Inferno. O Evangelho. Eu faço um rolo, gente. Eu vinha todo dia, não era confuso. Agora eu venho de vez em quando, estou confusinho. Então, um grande abraço a cada um de vocês. Sejam sempre bem-vindos e até sexta-feira com o nosso irmão Éder. Até lá.